Bom dia, galera. Bem-vindos à quinta aula do nosso treinamento Quarks REST APIs from Zero to Hero. Hoje a gente vai progredir um pouco mais no nosso projeto. Vamos concentrar hoje na criação da persistência em banco de dados. Então vamos lá no projeto. Aqui hoje a nossa persistência está toda baseada em memória, ou seja, eu estou usando uma estrutura aqui, uma lista, né? E como ela está em memória, toda vez que a gente reinicia o programa, ele zera, né? Então, o que a gente precisa fazer para que isso não ocorra, né? Precisa persistir os dados. Para persistir os dados, a gente vai usar uma base de dados. Aqui. Vou pegar a nossa base de dados. Peraí, que acho que nosso Docker não está no ar aqui. Ele já subiu. Quer provar? Não, obrigado. O afiliado aqui oferecendo um salgadinho pimentado. Subiu a base de dados. Vamos olhar. Eu criei uma tabela aqui, tabela de cliente. Tá bem genérica, né? Eu usei um plugin lá do IntelliJ, que ele pega a estrutura de dados e cria os campos. Aqui, só o CPF, que a gente pode alterar o CPF aqui. O CPF tem 3, 4, 3, 6, 9, 11 dígitos. Beleza, atualizou. O resto eu vou deixar assim por enquanto, tá? Porque aqui os problemas por enquanto não é questão de formatação dos dados, a gente está mais preocupado em todo o processo de persistência aqui. Então vamos voltar lá. O que a gente tem que fazer? Uma das coisas que a gente precisa alterar, esse client entity aqui, para que ele não procure uma tabela. Se você não especificar nada ao contrário, a tabela vai ter que ter o mesmo nome da entidade. Então, para a gente não ter que fazer isso, a gente vai colocar um table, e o nome da tabela lá no banco de dados. Peraí. Beleza. Table name cliente. Aí lembra que nossa classe repositório está trabalhando toda com essa parte de dados aqui, né? De lista, né? Então a gente vai comentar isso aqui. E aí os problemas vão começar a acontecer.
que a gente tem que fazer aqui? A gente vai usar... deixa eu voltar. A gente vai usar o Panache, tá? Que é um RM, né? Que é implementado também pelo time do Quarkus. Ele vai... Tem dois tipos de padrão que a gente pode usar. O Active Record e o Repository. No Active Record, toda a lógica de manipulação tá na própria classe. Então, ela que tem todo o conhecimento de como ela persiste, como é que traz os dados, e aí você tem com isso a inteligência toda concentrada na própria classe da entidade. No outra opção, que é o Repository, você tem uma interface que você usa como se fosse uma classe abstrata, né? E ela que faz esse mapeamento entre o modelo do banco e o modelo de entidade. Então, tem algumas coisas que ficam melhores sendo feitas no repository, outras ficam melhores no Active Record. O repository te dá mais, eu acho, mais flexibilidade quando você tem muitas variações de classes, de queries, né? Muitas queries diferentes, você precisa implementar além daquelas comuns de trazer os dados e gravar. Né? Então, aí vai depender do uso que você vai fazer. Os dois têm suas vantagens e vantagens. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, agora, como a gente vai usar o Active Record, tudo vai depender da própria client entity. Né? Então, add, né? A gente vai persistir aqui. No update client, o que a gente vai fazer? Para fazer atualizar um client, né? Aqui ele está recebendo já o client entity, quer dizer, ele já buscou a entidade. Vamos ver como é que está isso lá no serviço. Deixa eu tentar fazer uma... Até a mesma operação vai atualizar, né? Vamos fazer. A gente vai trocar tudo, né? Deixa eu ter esse aqui, né? Duplicando o get aqui, eu quero pegar só a entidade específica. Então ele vai trocar esse cara aqui por esse aqui, ó. Put.
Vamos ver se isso resolve. Vamos resolver o nosso problema aqui. É isso aí, Souza. Firme e forte. Só nós mesmo. Tá, porque... Deixa eu falar, cara, eu vim aprendendo. Olha. Ah, tá. Ah, tá aqui. Ah, tá. Ah, eu quero converter para recorde. Isso. Ah, é imutável isso. Aí esse é o problema. Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Gente. Vamos ver se... Vamos ver aqui. Não está atribuindo.
Eu tenho um problema. Esse é o problema do recorde, né? Eu coloquei o recorde. Qual que é o. Tá acontecendo aqui? Eu coloquei o recorde, né? Aqui no DTO. Só que o recorde é imutável, então eu vou ter que mandar aqui no corpo da mensagem, vou ter que mandar o ID, senão não vai. F9 aqui, né? Não adianta eu acertar aqui, isso aqui tá totalmente. Tô mandando outro dado pra lá. Agora foi, hein? Vamos escrever Gabriel Marques aqui, ó. Trocou todos os dados dele. Claro que isso é um exemplo, tá, gente? Na vida real você não vai trocar só os dados de um cliente, né? Somente alguns, né? Os dados chaves, como CPF, por exemplo, algo que a gente, para ter testado aqui, a gente não poderia no mundo real, numa aplicação de produção, não é o tipo de dado que você troca, né? Não seria um caso muito específico de erro de digitação, coisa parecida, mas aqui é só para fim de ilustração mesmo. Tá. Então aqui ó, a gente vê que tanto o all como o parcial agora estão usando o mesmo update aqui. Uma base de dados, né? O Paulo Silva. Eu posso pegar de novo, reescrever, mandar aqui o vou voltar o Gabriel Marques aqui pro lugar dele. Aqui. Pessoal, acho que é isso. A parte de persistência, você vê que com o Hibernate é muito, cara, quanto trabalho a gente teve, né, quando a gente foi fazer manualmente com objeto na memória, né? Tive que fazer tudo na mão, atribuir os valores, né, criar a nossa query, né, como se fosse, né, os métodos de update. Eu vou. Aqui a gente usou record de record. Na outra classe, no outro serviço, a gente usa o repository pattern, tá?
E vou pegar os artigos do Martin Fowler lá, que tem um link lá na documentação do Quarks, vou colocar lá também no diário de bordo, porque acho que é uma parte bem legal, assim, a gente vê a parte de definição do porquê das coisas lá, tá? E aí depois semana que vem a gente continua refinar aqui, né? E o que eu posso deixar de exercício é para que a gente comece a criar outro componente, né? Que é o componente lá que vai fazer vai marcar a consulta, né? O serviço de marcação de consulta. A gente pode podem começar a fazer esse componente. Ele vai ser num molde muito parecido com esse aqui, mas seria acho que um belo exercício, tá, pra gente. E assim, mande seus repositórios, mande aqui no chat, para que a gente possa olhar e tal. No caso de precisa de ajuda, é sempre legal a gente estar com o repositório atualizado. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima aula.